Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM. E nessa live de hoje a gente vai iniciar mais uma trilha de podcasts, que vai ser o podcast Oracle Multitenant, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre... Vamos falar um pouquinho sobre o que é a arquitetura multitenant, dar uma sequência de podcasts, de conteúdos, explicando o que cai na prova da certificação do OCP sobre multitenant, explicando projetos reais de multitenant, e por que multitenant vai ser algo muito importante para quem trabalha com banco de dados Oracle em 2024, por que multitenant vai ser importante para quem trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle em 2024. E eu até estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo hoje sobre o que é o Oracle Multitenant. Tudo bom, Thiago? Bom dia. Tudo ótimo, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Show de bola. Vamos lá, Thiago. Vamos dar iniciar essa série nova de podcast aqui de conteúdos, né, falando sobre Oracle Multitenant. O quanto que multitenant é importante, né? E para a gente começar esse bate-papo, né, eu gostaria de contar aqui a minha experiência com multitenant, né? Cara, é interessante que o Oracle, né, o Oracle 12c, eu quero até ver aqui qual o ano que ele foi lançado. Se eu não me engano, já tem mais de 10 anos, né, que nós temos a versão do Oracle 12c. E no Oracle 12c, antes da versão 12c, nós tínhamos o final G, né? O Oracle 11G, o Oracle 10G, o Oracle 9i. Então, a Oracle tinha o 9i de internet. Depois, a partir do Oracle 10, veio o conceito do 10G de grid, que era um conceito importante. E a Oracle fez essa questão do 12c pensando em cloud. E é legal essa virada de chave, né? Porque esse 12c pensando em cloud, ele foi feito exatamente por conta do Container Database, dos Pluggable Database e do Oracle Multitenant, da arquitetura Multitenant. Então, o Oracle 12c ele foi lançado em 2013, exatamente aí 10 anos que foi lançado isso aí. E nós temos esse conceito, né, da arquitetura multitenant, que é de ter algumas características pensando em cloud. Então, foi uma virada de chave, de fato. Tanto é que depois do 12c, nós tivemos o 18c, tivemos o 19c, que é a versão atual. E o quanto que esse tema cloud ele é importante, né? E aí, Thiago, vamos fazer uma introdução aí, cara, do que é essa arquitetura multitenant de fato. Show de bola, Guilherme. Então, até então, né, antes do nosso Oracle 12c, nós tínhamos a arquitetura que hoje, né, é denominada não CDB. Então, essa arquitetura não CDB, basicamente, você instalava seu banco de dados e lá dentro você não tinha uma separação, né, lógica, claro, além das tablespaces e esquemas, que você pudesse separar tanto recursos, né, tanto objetos de esquema. E aí, com essa versão 12c, entraram os conceitos de Container Database, né? Então, um multitenant ele é constituído pelo CDB, que é o nosso Container Database, e dentro dele são contidos PDBs, que são os nossos Pluggable Databases, né? Sigla para PDB. Muito bom, Thiago, muito bom. E é exatamente isso, pessoal, uma arquitetura, de fato, que te permite ter vários suportes a banco de dados lógicos independentes, né? E aí lá dentro você tem esse conceito de Container Database, que é o CDB, e também o Pluggable Database, que é o banco de dados plugável, né? Que é o PDB. E vamos lá, Thiago, vamos aprofundar um pouquinho sobre o que é, de fato, esse container de banco de dados, né? E falar um pouquinho aí sobre algumas características dele. Legal. Então, nosso container de banco de dados, nosso CDB, ele dentro da arquitetura multitenant, ele é ao mais alto nível, né? Que é um container que irá agrupar outros bancos de dados dentro dele, que são os nossos PDBs. Então, inclusive a documentação Oracle, quando trata dessa arquitetura multitenant, ela faz uma analogia ali gráfica, como se o nosso CDB fosse um hub e os PDBs fossem pequenos pendrives, né, que você vai espetando ali, e aí cada um tem ali a sua compartimentalização, ou seja, eles são isolados, né, a nível
lógico de objetos, de alocação de recursos também. Então, você consegue estar plugando pequenos bancos ali dentro. Qual que é a grande vantagem disso, né? Você consegue, por exemplo, em um banco antigo, né, um não CDB, que rodava 2, 3 aplicações, né? Talvez você não gostaria que isso acontecesse, porém, não valia a pena você separar isso em banquinhos menores, né? Então, você acabava mantendo tudo em um banco, e às vezes poderiam haver ali problemas tanto de recurso quanto de segurança, né? Quanto um usuário ter um privilégio onde não deveria. E aí você, com a arquitetura CDB, consegue compartimentalizar isso melhor, né? Deixar isso mais isolado. Então, se eu tinha 3 aplicações, consigo ter hoje 3 PDBs que vão utilizar todos dos mesmos recursos do nosso CDB e vão manter em cada um deles, cada um desses objetos que se referem a essas aplicações. Muito bom, Thiago. E, gente, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que esse CDB, o Container Database, ele contém todos os componentes estruturais e metadados comuns. Então, uma arquitetura que ela foi feita de uma forma realmente bem adaptada para que você consiga ter esse nível acima, né? E de ter bancos de dados associados a eles, né? E o único CDB ele pode hospedar vários bancos de dados lógicos, que são os PDBs, e cada PDB no CDB é isolado dos outros, mas todos compartilham os recursos do CDB. Então, exatamente isso que o Thiago falou, é uma característica que nós temos. E aí, Thiago, depois que a gente deu essa introdução sobre o container de banco de dados, o CDB, vamos falar sobre o banco de dados plugável, né? Essa tradução fica até meio estranha, né? O Pluggable Database, que de fato é o PDB, cara. O que é esse PDB? Legal, então ele é um banco, né, que você terá dentro do seu banco de dados, então um banco lógico, e ali dentro você pode colocar é uma coleção de esquemas, né, tablespaces, você pode criar tablespaces dentro desse PDB que não estarão acessíveis a nível de CDB ou para outros PDBs, então você garante esse isolamento. Você pode ter ali, por exemplo, usuários locais, né? E aí dentro dessa arquitetura nós também temos escopo de usuários globais, bem como roles locais e roles globais. E o que seria, né? Uma role, por exemplo, e um usuário global, aquele que é criado no nosso CDB, ele vai passar a existir em todos os PDBs. Então, e ao contrário desses grupos de usuários globais ou roles globais, nós temos os locais, que aí são aqueles que existem apenas dentro de cada PDB específico. Ele não existe em vários ao mesmo tempo, né? Então ele só tem privilégios sobre esse PDB. Então você acaba criando ali um ambiente, né, digamos, local de tabelas, né, de usuários, de roles, e aí você realmente faz essa compartimentalização, né, essa containerização. Esse termo de containers está na moda, né, tanto na arquitetura de banco de dados quanto em Docker. Então é basicamente isso, você está containerizando um banco de dados dentro do seu banco de dados. Muito bom, Thiago, muito bom. E, gente, é isso que a gente precisa entender, né? Que existe muitas vantagens, né, de isolamento e mesmo assim compartilhamento dos recursos. Então, é uma arquitetura que ela foi adaptada para ela ser muito mais eficiente do que as arquiteturas tradicionais. E eu quero até trazer um pouquinho sobre o antes e depois, né? Algumas diferenças. Então, muitos ambientes, por exemplo, que você tinha ali, eu já atuei dentro de grandes empresas que têm, mais de 100 instâncias Oracle. Ao invés de ter aquele monte de instância Oracle separada por conta do isolamento, hoje você pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais inteligente, com aproveitamento de recursos, com várias vantagens. Então, ao invés de ficar criando 100 instâncias Oracle em vários ambientes, desenvolvimento, homologação, produção, você poderia ter containers databases destinados para desenvolvimento. Lá dentro, você tem, por exemplo, 30 PDBs de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, você pode ter em outros servidores, ou, dependendo do que for, até é legal isolar isso também, né, os ambientes, em outro servidor, um container database de homologação, onde você vai ter vários PDBs de homologação, um container database de produção, e aí, às vezes, dentro de produção tem até um nível de segregação, talvez até um pouco maior,
de ter vários containers databases de produção e lá dentro criar uma arquitetura, entender quais são as divisões que precisam ser feitas, de acordo com as características, de acordo com o nível de criticidade, de acordo com o nível de acesso. Porque quando a gente fala de consolidação, um dos principais pontos que você vai ter que verificar é o SLA de cada base, para você entender. Cara, essas bases aqui são 24/7, então tem um outro nível de criticidade, que não pode se misturar com algumas outras que, por exemplo, pode ter uma disponibilidade no final de semana. Então, quando você começa a entender os níveis de acesso que você tem ali a cada base, a gente começa a entender como que você pode consolidar isso de uma forma eficiente. E existem diversos critérios que devem ser feitos. E, gente, isso aqui a gente já começa a entrar no papel de arquiteto, um papel de arquitetura para entender como que você vai organizar essa visão geral e como que você pode implementar isso. Mas, de fato, não é só você pensar numa arquitetura e pensar numa implementação, você vai ter que fazer a gestão disso. Então, mesmo se você não for um cara sênior que montou essa arquitetura, você vai ter que ter um conhecimento para poder gerenciar, para poder fazer algumas atividades que antes você fazia de uma forma bem diferente, gastando recursos para caramba. Agora você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Muito bom, Thiago. E a gente pode ressaltar aqui, né, cara? Antes de falar sobre as vantagens, gente, o que eu quero falar aqui? Aqui a gente consegue, nesses podcasts, né? A gente consegue falar e explicar muitos conceitos. Cara, aqui a gente fala praticamente tudo aqui, das dúvidas que estão chegando e tudo mais. Agora, dentro da nossa imersão, a gente vai fazer uma imersão agora em janeiro, que a gente vai poder mostrar a arquitetura multitenant na prática. Em janeiro a gente vai começar com uma imersão que a gente nunca fez antes, uma imersão inédita, que vai ser de multitenant, que a gente vai pegar 8 projetos práticos de multitenant e vai mostrar para vocês na prática. E vai mostrar como você implementa isso dentro de grandes empresas. Essa, gente, é uma demanda que muitas empresas vão precisar. Muitas empresas vão precisar implementar arquitetura multitenant e a gente vai fazer exatamente a simulação disso durante 2 dias, com 8 projetos práticos, mostrando que cai de multitenant dentro da prova da certificação da OCP, trazendo uma interação ali do que já as pessoas, os participantes, né, que normalmente nós temos participantes até internacionais, de diversos países, muita gente de todo o Brasil, mostrando quais são as experiências de vocês sobre multitenant e trazendo um ambiente colaborativo, diferente de um curso. Cara, vamos trocar experiências, vamos falar o que a gente está fazendo, o que a gente testou, o que a gente sabe, e a gente moderando exatamente o que a gente tem feito também dentro da WLCM sobre multitenant, tá? Então, se você quer participar da nossa imersão, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, porque o nosso time pode explicar como que você pode garantir o seu lugar nessa imersão de janeiro, onde a gente vai falar sobre projetos práticos, temos a prova de certificação e vai mostrar realmente como que a coisa acontece na prática. Lá é o momento de você realmente colocar a mão na massa e ver a coisa acontecendo na sua tela. Aqui a gente fala, lá a gente mostra. Então, se você tem interesse em participar de uma imersão, cara, com certeza esse tipo de ambiente pode mudar o seu jogo com relação a esse assunto de multitenant, tá? E vamos lá, Thiago. Só ressaltar aqui, dar um resumão sobre as vantagens, né, cara, da arquitetura multitenant. Acho que a primeira vantagem aí que eu posso frisar, que você inclusive falou, é a questão da consolidação de recursos, né, cara? E aí envolve, inclusive, né, a parte de consolidação, reduzir custos, né, cara? Porque Exato. Se você utiliza muito menos recursos do que antes e consegue consolidar isso de forma muito mais eficiente, cara, isso resume em custo, né? Exato. Então, um exemplo, né, muito forte, que nós já tínhamos na arquitetura não CDB, que é o nosso Resource Manager, né? Aqui dentro da arquitetura multitenant ele foi repaginado, digamos assim. Então você consegue ter dentro de um CDB, por exemplo, 5 PDBs, e você consegue dividir as fatias de recursos para cada um desses PDB. Então, se antes você, por exemplo, tinha um banco produtivo, né, 2 bancos de homologação, 2 de desenvolvimento, você ocupava uma área de memória muito grande, né? Cada uma dessas instâncias tinha seus próprios processos de background, e na arquitetura CDB você não precisa mais disso. Você consegue fatiar esses recursos. Thiago, mas eu preciso ter o mesmo recurso que todas aquelas instâncias somadas, por exemplo, o DSGA? Não. Essas fatias você consegue garantir uma fatia mínima de funcionamento. Então, se o meu produção roda com pelo menos 20 GB de SGA, eu posso determinar ali, digamos,
25, 30 gigas e fatiar isso de modo que pelo menos 20 gigas fiquem disponíveis para minha produção e o restante seja compartilhado. Então, existirão picos, né, de utilização do banco onde vão usar esses 20 gigas da nossa SGA e você tem esse recurso garantido para esse PDB. E aí um redimensionamento pode ocorrer no QA, no Dev, que são bases que não são tão utilizadas. Então, você consegue ter uma diminuição absurda na utilização de recursos. E outro ponto é que todos os processos de background são compartilhados, né, ali dentro. Então, isso é bastante interessante também, né? Outro nível legal, né? O Redux, dentro do nosso CDB, ele é global. Ou seja, o Redux seria o mesmo ali para produção, né, ali para o QA, mas você pode desabilitar o Redux a nível de PDB. Então, criei um PDB de desenvolvimento. Eu não quero logar Redux aqui, porque se eu precisar, eu só puxo da produção. Então, fica mais fácil. Outro ponto, essa questão do refresh da produção para desenvolvimento, para QA, ele fica muito mais fácil, né? Geralmente você faz isso via um datapump ou via um duplicate. Aqui você simplesmente clona o PDB, ou você pode buscar ali algumas, né, nessa operação de clonagem, você pode inclusive selecionar alguns tablespace que você não deseja fazer a importação. Então é um nível de granularidade muito alto, com muito menos alocação de recurso, sem a questão de indisponibilidade, né? Então o Multitenant trouxe diversas vantagens dentro disso, além de toda a questão de gerenciamento. Então você tem o gerenciamento local. Se eu tenho um usuário que ele é só do desenvolvimento, ele vai estar criado só no PDB de desenvolvimento. Os usuários produtivos ficarão lá no PDB produtivo. Cara, esse é o segundo ponto, Thiago, desculpa te interromper, claro. Que até eu ia falar aqui, facilidade no gerenciamento, né, cara? Ele simplifica muitas tarefas administrativas, como backup, recuperação, aplicação de patches. Então, assim, cara, vantagens principais da arquitetura multitenant: consolidação, que o Thiago falou. Segundo, eficiência de recursos, né? Então, muitas vezes ele vai pegar aquele recurso ali que não está sendo utilizado, porque se você distribuir isso em 100 instâncias, com certeza, tem vários servidores ali que estão com recursos que não estão sendo utilizados 100%, e ele consegue entender o que não está sendo utilizado e utilizar isso de uma forma dentro de um container database. Facilidade no gerenciamento, simplifica as tarefas administrativas. E isolamento lógico, que a gente tem falado também, que é um dos pontos chaves, né, cara? Você ter um isolamento, você ter essa parte de segurança, cara, a arquitetura multitenant te fornece todos esses 4 elementos: consolidação de recursos, eficiência de recursos, facilidade de gerenciamento, isolamento lógico, né, Thiago? Exatamente. Então são, digamos assim, os 4 pilares aí, né, nessas vantagens da arquitetura multitenant. E hoje, né, para quem não sabe, no primeiro semestre do ano que vem, a Oracle estará lançando a nossa nova versão do nosso banco de dados, 23C. E até a versão 19C, você tinha a opção, né? Vou instalar meu banco de dados, quero permanecer na arquitetura não CDB. Ok, você pode. Quero migrar para o multitenant. Beleza, você pode. Na 23C, a arquitetura multitenant é obrigatória. Então, está se abrindo uma janela de oportunidade nesse momento, né, dentro dessa área de banco de dados Oracle, que quem entende como migrar da arquitetura não CDB, quais são as implicações dessa migração e as nuances dela para uma arquitetura multitenant, vai começar a se sobressair no mercado, né? Então, quem tiver esse conhecimento quanto antes vai passar a ter essa exposição, né, dentro do mercado. Então, você ter uma OCP que aborda esse conceito, você saber executar esses pontos na prática, é que vai trazer essa visibilidade nesse momento de oportunidade que o mercado está abrindo, né? E esses pontos, eles são raros, né, Guilherme? Eu costumo dizer assim que é como um investimento, aquela janela de oportunidade que vem se abrindo. Então, você precisa saber aproveitar ela, entender isso aqui e saber aplicar isso na mão, na massa. Cara, quem dominar isso aqui agora, quando sair o Oracle 23C, vai estar na frente de muita gente que está desatualizado. Cara, então, se você trabalha com banco de dados Oracle, ou quer trabalhar com banco de dados Oracle, já domina esse ponto, porque realmente você vai ser um profissional de muito destaque. Inclusive, né, Guilherme, isso aqui para quem está nos
primeiros meses de contato com o Oracle é essencial, porque vai sair na frente, inclusive, de profissionais que estão há décadas, porque Total. tem profissionais que até hoje só estão lá no 11G ou estão em um 12.19 só na arquitetura não CDB, não conhecem essas facilidades. Então, essa daqui vai ser até, de repente, uma renovação do mercado, né? Aquele cara que Total. está buscando a primeira vaga, que está buscando ali um nível pleno, já tendo esse conceito aqui bem definido, já vai conseguir se sobressair. Total. E, gente, quem não se atualiza na área de tecnologia se torna obsoleto. Não desejo isso para você, mas quem está obsoleto no mercado, cara, quando tiver algum tipo de corte, cara, é o cara que vai ficar desempregado, fora do mercado, infelizmente. Então não deixe isso acontecer, cara. Se atualize antes. Domine. Que isso, cara, o conhecimento é algo que pode te colocar dentro das maiores empresas e sendo um profissional disputado dentro da área de tecnologia. Tem duas dúvidas aqui do Calil e do Pablo. Como é tratado os recursos do servidor nessa arquitetura? Cara, é camada de instância. Então você vai ter uma instância, cada instância vai ter o seu CDB, e ali você pode tratar esses recursos, né, de entender o quanto de memória, o quanto de recursos você vai colocar dentro de cada uma das instâncias, de utilização do CPU, você pode fazer algum instance caging, por exemplo. Tem várias técnicas que você pode gerenciar os recursos lá, mas você pode ter várias instâncias, tá? Pode ter sentido mais de um CDB por instância? Não, cara, cada instância obrigatoriamente vai ter um CDB, tá? Então, cada instância, ela foi criada no modo container database e ela representa um CDB, tá? Se você quer criar um outro CDB, você vai ter que levantar uma outra instância. Basicamente assim que funciona. Os recursos de cada CDB é compartilhado para todos os PDBs? Sim, exatamente como a gente falou, existe compartilhamento de recursos. O Pablo Leonardo. Tiago, então você tem a instância tem a instância e dentro da instância você pode ter um ou mais CDBs com um ou mais PDBs. Não, como eu falei, cada instância ela vai ser criada em container database e vai ter um CDB. Basicamente isso. Todas as configurações de memória você tem na instância e ela compartilha com os PDBs? Exatamente isso. Então você tem as configurações de memória e ela vai compartilhar ali entre o container database que tem vários PDBs ali embaixo, tá? Gente, e muitas vezes a gente falando aqui, vocês não conseguem ter essa visualização. E é por isso, Calil e Pablo, vocês precisam estar dentro da nossa imersão de multitenant em janeiro. Vocês vão ver os slides mostrando os conceitos, vocês vão ver isso aqui na prática. Vocês vão ver a gente aplicando e executando. E aonde que vem a maior fixação desse conhecimento aqui, desses conceitos? Quando você executar, colocar a mão na massa no seu laboratório, criar um PDB a mais, criar uma instância, criar um container database, gerenciar isso, simular, migrar. Lá vão ser 8 projetos práticos para você realmente sair de lá destravado. Tiago, alguma consideração aí, cara, sobre as dúvidas? Não, Guilherme, acredito que a gente conseguiu deixar aqui uma introdução bem bacana para o pessoal, né? E aí muita coisa que a gente fala aqui é só aplicando realmente na prática para que você consiga entender na totalidade, fixar, né? Exatamente. Então acredito que a gente conseguiu introduzir bem essa questão. Pessoal, estamos no lote 1 da nossa imersão de multitenant. Não espere subir para o lote 2 para você pagar mais caro. Essa imersão nós temos uma condição muito especial. Nós temos 3 categorias que você pode assistir. Você pode assistir no modo Essential, você pode assistir na sala VIP, junto no Zoom ali, com os instrutores, tá? Online. E você pode assistir presencialmente. Se você realmente quer garantir o seu lugar dentro dessa imersão, cara, se você está altamente comprometido e não sabe nada de multitenant, fala assim, cara, eu preciso resolver isso aqui urgente. É uma dor forte para você. Você está numa empresa, está envolvido num projeto aí, cara, que para 2024 você vai ter que migrar um monte de banco multitenant. Cara, paga o presencial, vai lá. Cara, tenta ver até algum incentivo da empresa para ver se tem algum incentivo de reembolso. Cara, que é importante, fundamental que você esteja lá em 2024 nessa imersão para falar assim, multitenant já não é mais um bicho de 7 cabeças para mim, eu domino de fato multitenant na prática. Beleza? Fechamos por hoje, Thiago? Fechado, Guilherme. Valeu, meu irmão. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Só lembrando aí, pessoal, que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.